A minha unidade de origem é o Instituto Geni Faria, do Hospital das Clínicas, né? É um ambulatório responsável pela atenção à mulher. O objetivo maior dele, então, é atender as mulheres nas diversas faixas etárias, com os diversos problemas ao longo da vida delas. Também atender os alunos da graduação, da pós-graduação, os bolsistas de pesquisa e tudo. E o nosso público-alvo, então, né? Já disse, mulheres de todas as idades. A nossa inserção na rede SUS. Nós estamos inseridos no SUS como uma unidade de atenção especial, né? É atenção terciária. Então, somos uma unidade de referência. As pacientes que chegam para a gente, elas chegam sempre via central de marcação de consulta. E são normalmente aqueles casos que a unidade básica não tem muito suporte ou muita condição de atender. Aí elas vão para a gente. E nossa, né, eu e as outras enfermeiras do ambulatório, nós temos uma atuação muito interessante, muito especial, junto aos programas assistenciais que a gente tem. Então, nós temos alguns programas assistenciais específicos, onde o enfermeiro tem um trânsito e uma ação que é um pouco diferente. E é um pouco disso que a gente vem trazer para vocês, um pouco da experiência que a gente tem já acumulada de algum tempo. Aqui, o fluxograma do Serviço de Prevenção da Enfermagem, né, que é o nosso CPENF lá, só para vocês entenderem um pouquinho como que ele funciona. Então, o agendamento para a gente, ele é sempre com encaminhamento. Aí ela vem para a consulta de enfermagem, onde a gente faz a coleta do material e agenda um retorno para ela, para a gente avaliar o resultado. Um resultado negativo, sem intercorrência, sem doenças associadas, ela é orientada para um retorno anual. As pacientes que têm um resultado alterado para lesões de colo ou para doenças que indiquem algum problema mais grave, elas são encaminhadas diretamente para a propedêutica do colo. E aquelas que têm um resultado que é negativo para doenças malignas, mas que tem alguma doença associada, uma vaginose, uma infecção, a gente prescreve a medicação, a gente tem o nosso protocolo, nos permite isso, e a gente agenda para uma nova avaliação, às vezes uma nova coleta. Persistindo alguma patologia, ela vai para a ginecologia geral. Caso não persista, se desaparecer tudo direitinho, retorno anual. Bom, essas mulheres que chegam para a gente não são mulheres que vêm da unidade básica à toa. Normalmente elas estão conosco já há algum tempo, ou na propedêutica do colo, ou na oncologia ginecológica. A gente trabalha muito também com as mulheres no pré-operatório, principalmente das cirurgias ginecológicas, e algumas demandas internas específicas que são direcionadas para a gente. O câncer de colo uterino hoje, ele é o segundo tumor mais frequente entre as mulheres brasileiras, né? São dados do INCA, desse ano, de 2012, e ele representa a quarta causa de óbito de mulheres brasileiras por câncer. Uma estimativa para 2012 de mais de 17.500 novos casos, com mais de 5.000 óbitos previstos para 2012, e, contraditoriamente, é um dos poucos tipos de câncer para os quais a gente tem um meio eficaz mesmo de prevenção e de cura, que pode chegar até os 100% dos casos se o diagnóstico for feito a tempo, né? Se for feito nas fases iniciais e em momentos que são facilmente contornáveis a doença. O exame citopatológico do colo uterino, né, que é o exame preventivo, ele é um screening, né, um rastreamento muito sensível, de baixo custo, e ele é muito difundido, todas as mulheres conhecem, todo mundo sabe o que é o exame de prevenção, todo mundo sabe como que ele é feito. Ele é um exame muito barato, né? Então em qualquer lugar a gente tem condição de fazer uma coleta do citopatológico. O rastreamento dele é superior a 80% nos casos de carcinoma in situ. E o percentual de falso negativo, né? Ele cai de 20%, ele reduz para menos de 5%, para 4%, quando a gente realiza esse exame em 2 anos consecutivos. E o que a gente precisa para colher? Nós vamos precisar do espéculo de cólicos, que é aquele espéculo normal, né? A espátula de Aire, que é esse palitinho que parece um palitinho de picolé, né, modificado. A escovinha cervical. Então, o que a gente faz? Passou o espéculo, né? A gente colhe o material com a espátula de Aire da ectocervix, dessa parte de fora. E com a escova cervical, aqui, né, tem um corte longitudinal do colo, a gente vai colher da endocervix, da parte de dentro do colo do útero.
A gente faz um esfregaço na lâmina, faz a fixação. É um exame extremamente simples. Então a gente vai precisar, além, né, daquele material do álcool ou do spray fixador, a fixação dessa lâmina ela é importante, porque ela tem que ser feita, né, bem rápido, em menos de 30 segundos preferencialmente, para que a amostra não tenha nenhuma alteração. E a gente vai precisar, além disso, então, passou o espéculo, passou a espátula, fez o esfregaço, passou a escova, fez o esfregaço, fixou, joia. Não terminou o exame. Aí a gente vai usar com a pinça, a gente vai fazer a limpeza do colo com ácido acético e vamos fazer o teste de Schiller. A solução de Schiller é uma solução à base de Lugol, né, do iodo, e ela tem uma importância muito grande que nós vamos ver lá na frente. Por que o teste de Schiller é tão importante? Então, o que é determinante para que a gente tenha um esfregaço ideal? Primeiro, condição técnica da coleta. Eu tenho uma mesa que me permita visibilidade do colo, eu tenho foco de luz, eu tenho material para isso, eu tenho lâmina, eu tenho luva, eu tenho, né? O meu conhecimento, a minha destreza, isso também entra aí na condição técnica. A composição celular da amostra. A gente vai ver que uma amostra, para ela ser considerada satisfatória, para que ela seja considerada confiável, ela não pode ser confeccionada de qualquer forma. A gente tem muitos critérios e tem que ter alguns parâmetros, né, de comparação para que a nossa lâmina seja considerada adequada. Os dados clínicos da mulher, fundamental. Não adianta a coleta estar muito bem feita se o patologista, que é quem vai examinar essa lâmina lá no laboratório, não sabe as informações mais importantes dessa mulher. A idade dela, a data da última menstruação, a situação hormonal dela, se a pelve dela já recebeu radiação, se não recebeu, se ela usa algum anticoncepcional, se ela não usa, se ela usa DIU, se ela não usa. Isso tudo vai interferir na leitura da lâmina, na interpretação da lâmina. A fixação adequada do material também é muito importante. Não adianta a gente fazer uma coleta muito bacana se você não usa uma fixação boa ou se você não faz a fixação em tempo hábil. E a confiabilidade do laboratório. Então, os laboratórios também, a gente tem que estar muito atento com a comparação daquilo que você viu no seu exame, clinicamente, com aquilo que está vindo no resultado, no laudo. Claro que pode acontecer falhas, né? Isso acontece mesmo. Mas quando essas falhas começam a ser frequentes, a gente tem que notificar o gestor, porque alguma coisa está errada. Bom, a composição celular da amostra. O que tem que ter na minha amostra para que ela seja considerada uma amostra digna de confiança? Bom, o colo uterino ele é formado por 3 partes, basicamente. Né? Então, a gente tem a ectocervix, que é aquela parte de fora do colo que tem contato direto com o ambiente vaginal. Tem a endocervix, né, que é o canal vaginal, o canal do colo, aquele canal mesmo do... E tem os orifícios externo, orifício interno. Bom, além dessas 2 partes, a gente tem uma terceira, que é a zona de transição. Porque a ectocervix é aquela parte que está em contato com o ambiente vaginal. A endocervix é o canal cervical, né, que está lá dentro do colo. Em algum momento, esses dois vão se encontrar. O encontro desses dois é a zona de transição, ou a zona de transformação, né, que a gente chama, que também é importantíssimo. Olha para vocês verem como é que é interessante. A ectocervix, né, é aquela parte que está em contato com o ambiente vaginal, ela tem aqui uma lâmina basal, uma camada de células germinativas indiferenciadas aqui, e é um epitélio escamoso, pluristratificado, é uma estratificação bem uniforme. Essas partezinhas brancas que a gente vê aqui, olha, são acúmulos de glicogênio. Então, ele é pouquíssimo vascularizado, ele não tem inervação. Então, quando as pessoas falam com a gente assim, o colo do útero é indolor. Ele é indolor nessa parte aqui, ó. A ectocervix, ela é indolor mesmo, ela não tem inervação, ela não tem vascularização. Por quê? Esse tecido é um tecido meio que blindado. Ele é adequado para suportar as condições do ambiente vaginal, né? De atrito, de invasão microbiana, de acidez. Então, esse é o tecido da ectocervix. Bom, esse tecido aqui é o tecido da endocervix, né? Que o colo do útero não produz muco. Pois é, são essas células aqui que vão produzir o muco, as células lá do interior do canal cervical. Muito bem. Elas são delicadinhas, friáveis,
Essas sim, são vascularizadas e elas não estão preparadas e não têm condições de suportar o ambiente vaginal. Joia. A união das duas, então, né, uma compõe a parte de fora, que é a ectocervix, compõe a parte de fora, a endocervix compõe a parte de dentro, aqui o colunar. Em algum momento esses dois vão se encontrar. Olha lá. E esse encontro a gente chama de junção escamo-colunar, que é a nossa famosa JEC. Essa parte, né, aqui tem um desenho, um esquema que mostra, né, tem umas ilhas de célula colunar aqui, umas células escamosas que invadem para lá. Então, é uma zona de confluência. Olha aqui, quando a gente faz o corte, né, histológico, aqui a gente tem tecido colunar, do lado de cá, tecido escamoso, e a gente tem essa região aqui, olhem só, ele não é colunar mais, mas ele ainda não tem a estratificação do jeito do escamoso. É uma zona em transição, em transformação. Essa é a junção escamo-colunar. E aí é que entra o grande pulo do gato. Eu preciso ter na minha amostra, eu preciso ter células daqui, eu preciso ter células daqui, mas principalmente eu preciso ter células daqui. Porque como são células em transição, em transformação, se tiver associado nesse processo de transformação um vírus da herpes, um vírus do HPV, aonde é que ele vai manifestar primeiro? É aqui, que já são células mutantes, já são células em transformação. Então, a malignização ela é muito mais comum aqui do que aqui ou aqui, que são células que estão seguindo o seu curso normal. Então, para que a minha amostra seja considerada uma amostra satisfatória, uma amostra confiável, eu preciso ter células da endocervix, preciso ter células da ectocervix e preciso ter células da zona de transformação. Senão, a minha amostra ela é limitada ou ela pode ser até insatisfatória. Ok? Bom, então, a representatividade. Eu preciso ter células da ectocervix, que é essa parte de fora. Eu preciso ter células da endocervix, que é aquela partezinha lá de dentro. E eu preciso ter células aqui, olha, da minha zona de transformação ou de transição, que é essa parte mais vermelhinha aqui, que coincide com aquela ectopia que dá, que o pessoal gosta de chamar de feridinha, né? Não é feridinha. Isso é uma ectopia. É um tecido lá de dentro do canal, né, cervical, que teve uma extrusão, ele evaginou, invadiu a ectocervix, e ele vai ser reposto, ele vai ser substituído pelo tecido estratificado. Então, é assim que ele fica quando a gente, né, visualiza. Bom, e por que usar o teste de Schiller, então? Então, a gente colheu, a gente vai fazer, e a gente colhe assim, né? Passou o espéculo, antes de qualquer outra coisa, vamos colher. Ah, mas tem muita secreção, vamos colher. Então, a gente colhe do jeitinho que tá. Depois, né, que a gente colheu, fixou a amostra rapidinho, aí sim, a gente vai limpar o colo com ácido acético, normalmente a 2,5%, porque o ácido acético, ele dissolve a secreção sem alterar o pH. Então, a gente usa o ácido acético, limpou, aí eu tenho condição de visualizar melhor o colo. Visualizar procurando o quê? Isso que eu estou vendo é compatível com os dados clínicos que essa mulher tem? Com a idade, com o estado hormonal dela, com a paridade, com tudo. Tem alguma discrepância ou não? Então, a gente avalia esse colo. E para a gente ter certeza de que está tudo ok, a gente aplica a solução de Schiller, né? E o teste de Schiller, o que ele faz? Ele vai identificar precocemente alguma atividade celular anormal. Porque o que acontece? Olha aqui, que a gente tem um tecido estratificado, né? E um processo de alteração celular em curso aí. A alteração celular, né? A evolução do câncer, ela é um processo que começa de baixo para cima. Começa lá na célula basal indiferenciada, que é onde, quando o vírus da herpes ou do HPV, quando ele entra no corpo, quando ele faz a infecção, ele vai conjugar o DNA dele aqui nessa célula basal. Toda vez que essa célula basal divide, ela leva consigo o DNA do vírus. Quando o vírus entra em atividade, o que acontece? Olha lá, a alteração celular, ela começa lá embaixo no extrato, olha aqui, e ela vai aumentando. E como a gente enxerga, né? Imagine que o olho da gente está aqui em cima. A gente enxerga essa superfície aqui. Está sem alteração nenhuma, né? E o exame, como é que vai vir a minha citologia? Vai vir normal, porque eu estou colhendo as células daqui de cima, ó, que estão normais.
Mas a alteração, ela está aqui, ela está aumentando. E olha aqui, ela está aumentando. E ela está aumentando. E o meu exame aqui, olha, vai vir normal. As células aqui de cima estão normais. A minha visualização aqui, eu não consigo visualizar a lesão. Então, o que o teste de Schiller faz? O iodo que tem na solução de Schiller, ele vai impregnar no glicogênio das células. Como essas células malignas ou pré-malignas ou células anormais, vamos dizer assim, elas têm uma quantidade de glicogênio muito menor do que as outras, quando eu passo o Schiller aqui, né, aqui são células já com atividade anormal. Quando eu faço a impregnação do Schiller, ele infiltra aqui pelo extrato, e o que eu consigo enxergar? Essa região daqui vai colorir muito menos do que essa de cá, que está toda normal. Porque eu tenho glicogênio aqui na extensão toda do extrato. Aqui eu não tenho. Então, essa região que eu vou visualizar aqui, que lá no fundo eu tenho atividade celular anormal. Então, o teste de Schiller, ele é uma ferramenta importantíssima, porque eu consigo identificar uma alteração celular antes que ela chegue na superfície do extrato. E isso é uma grande oportunidade para que a gente consiga tratar essa mulher antes mesmo que essa alteração celular vire um processo neoplásico. Então, quando a gente tem ali uma célula que está começando a sair do esperado, do ritmo normal, a gente consegue fazer uma intervenção. Cauteriza ali, faz uma CAF ali, pronto. O que se espera num teste de Schiller? Quando a gente vê um colo igual a esse aqui, todo epitelizado, bonitinho, todo rosadinho, o que eu imagino quando eu vou passar o iodo? Que ele vai impregnar todo por igual. O teste de Schiller, ele tem esse outro diferencial. A gente não tem uma escala para teste de Schiller, como a gente tem, por exemplo, para proteinúria ou para, né, que você tem lá uma cruz, duas cruzes ou cor variada. Não é assim. Não me importa a intensidade da coloração. O que importa no teste de Schiller é a uniformidade da coloração. Aqui eu espero que ele vá corar todo por igual. Quando a gente passa, olha lá, corou todo por igual. Aí eu ainda costumo falar assim, corou do jeitinho que você estava imaginando? Corou. Então o teste é negativo. E o Schiller positivo? Olha o que é o Schiller positivo. Aqui eu tenho um colo, a ectocervix está bonitinha, e eu tenho aqui, olha, uma ectopia grande. Eu sei que esse tecido aqui ele vai colorir menos de toda forma, né? Então o que eu imagino? Que aqui ele vai colorir todo por igual, e aqui nesse meiozinho, que aqui é mais vermelhinho, ele vai colorir mais claro. Mas olha o que aconteceu. Ele coloriu aqui, né? Mais escuro, e aqui no meiozinho mais claro. Mas aparecem áreas, olha aqui, áreas iodo negativas, olha aqui outra, aqui, que eu não esperava. E a gente achava, olhando por aqui, a gente imagina que aqui vai colorir tudo da mesma intensidade, mas aparecem manchinhas brancas, às vezes uma mancha só, às vezes mais de uma. E é muito interessante que às vezes a gente colhe e fala, não, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Põe mais Schiller e vai lá de novo. Pode ir, porque se for manchinha de atividade celular, não tem glicogênio lá embaixo. Então a gente pode aplicar Schiller quantas vezes quiser, ele vai permanecer do jeito que está aqui. Então, o que é o Schiller positivo? Ele sinaliza que embaixo, aqui embaixo, ó, nessa areazinha branca, lá no fundo do extrato, tem atividade celular anormal. Eu posso afirmar que isso é câncer? Não posso. Mas isso me sinaliza, muito precocemente, de que isso pode desenvolver um problema. Pode desencadear um problema grave. Então, eu tenho tempo hábil para encaminhar essa mulher para a propedêutica do colo, para que ela faça uma biópsia, para que ela faça uma colposcopia, e a gente resolva o problema antes mesmo que ele se instale. Isso é o ideal da prevenção, né? Que a gente resolva, é prevenir o problema. É evitar, né? É diferente até de diagnóstico precoce. É a gente evitar que o problema se instale. E o teste de Schiller, ele é um grande aliado, né? Nessa nossa intenção. E aí, colhemos bonitinho, não terminou aí. Aí a gente tem que ver a avaliação do resultado. Quando o resultado volta para a gente, é importante a gente comparar o laudo que vem do laboratório com os achados clínicos do dia da coleta. São compatíveis? Tá tudo certinho? Aí a gente vai liberar essa mulher, né, para voltar daí 1 ano, daí a 2 anos, 3 anos, de acordo com cada caso. Não está? A gente vai encaminhar para as especialidades que forem precisas também. Comparar sempre o laudo do exame com o teste de Schiller. E a gente fazer, né, os encaminhamentos e a prescrição de enfermagem de acordo com o protocolo de cada serviço.
Aqui no nosso serviço, nós temos uma autonomia relativamente grande. A gente tem autonomia para prescrever muitos medicamentos, para prescrever o cuidado ele é todo nosso, né? Mas a gente sabe que nem todos os setores, nem todas as unidades têm autonomia. Mas a prescrição mais importante para a gente não é nem a de medicamento. A prescrição que eu faço de medicamento ela é mínima. A gente prescreve muito mesmo, é o cuidado, é a questão do autocuidado, da avaliação do parceiro, que a gente também tem que fazer, da orientação, né, para a saúde reprodutiva dela, tudo isso que é o mais importante. Né? Até a questão de higiene pessoal mesmo, a gente tem que dar uma intensificada, dependendo de cada caso. Bom, e esse resultado, ele vem como para a gente? Ele vem de acordo, né, com a classificação de Bethesda, os laudos eles vêm todos em cima dessa classificação. A classificação de Bethesda, ela foi desenvolvida com a uniformidade, com a finalidade de uniformizar a terminologia tanto da pessoa que está lá na mesa colhendo, como do patologista que está lá no laboratório, para que a gente fale a mesma linguagem. Então ela vem uniformizar essa terminologia, facilita a comunicação entre os profissionais que estão envolvidos no processo, e aí a gente tem uma interpretação mais segura desse resultado. A contribuição mais importante, ao nosso ver, da classificação de Bethesda, é que ela incorpora no laudo do exame a avaliação da sua amostra, da adequação da amostra. Então, né, aqui tem as categorias de classificação. Então tem, né, as amostras sem anormalidades, as alterações celulares benignas, né, as alterações em células epiteliais ou em células glandulares. O que a gente tem que ver então? Nessas amostras aqui, né, de alterações epiteliais ou de alterações glandulares, a gente consegue avaliar algumas coisas. Então o ASCOS. O ASCOS é o quê? São aquelas atipias de significado indeterminado. Então às vezes o patologista ele viu uma amostra que tem uma característica um pouco diferente, mas ele está na dúvida se aquilo ali é artefato na confecção, se dessecou na hora de fixar, ou se tem uma atividade anormal. Então, uma atipia de significado indeterminado. De acordo com o Ministério da Saúde, a gente, uma amostra com ASCOS, a gente pode repetir ela daí a 6 meses e tudo, e acompanhando. Mas se é uma mulher que já tem uma história prévia de câncer e tudo, ou de alteração celular, esse ASCOS ele já tem um outro significado. Então a gente tem aqui as lesões de baixo grau, as lesões de alto grau, né? E as alterações glandulares. O AGUS ele é muito similar ao ASCOS, só que aqui é a atipia de células glandulares. Bom, com base nisso tudo, o patologista, na hora que ele vai soltar o laudo, ele coloca lá se a amostra da gente, se ela é satisfatória, se ela é satisfatória, mais limitada por algum motivo, e aí esse é o grande pulo do gato da classificação de Bethesda, que ele fala pra gente por que ela é limitada. Então ele fala assim, a amostra é satisfatória, mais limitada